E aqui estamos novamente, né, irmãos? Espero que ninguém tenha enjoado da nossa cara ainda. E eu tentei arrumar pregador, mas está bem difícil, né? Porque os jovens estão tudo de férias, mas graças a Deus, Deus provê. E a Madi é uma jovem, ela vai passar também uma mensagenzinha para nós. Tá? A minha vai ser bem curtinha, mas eu vou pedir para vocês também me ajudar, porque é poucos versos, né? E daí a gente vai estudar junto a palavra de Deus, porque não é um ser humano que tem poder, né? A palavra de Deus tem poder para mudar a nossa vida, né? Com certeza. E vamos fechar o olho. Querido Deus, peço que o Senhor me use nesta noite, porque não é o que eu penso, não é o que eu acho, é a Tua palavra, Pai. E por favor, cada palavra que for falada aqui, o estudo da Tua palavra, cada frase fique marcado na nossa mente para que realmente a gente acredite nisso e a gente aprenda a confiar no Senhor de verdade. Aí sim a nossa vida vai mudar. Nos ajuda, por favor, Senhor, que o Teu Espírito Santo se manifeste aqui também. Em nome de Jesus, amém. Alguém poderia achar para mim, eu anotei aqui só um pouquinho. Filipenses 4, o verso 6. Pode ler o verso 7 também. Esse verso ele é bem conhecido, né? Eu já conheço esse verso, eu já li. Mas a gente vai estudar ele porque ele é realmente muito verdadeiro. E se a gente acreditar de verdade mesmo, a nossa vida pode mudar, como eu falei no começo, mudar de verdade. Alguém achou? Pode ler? Verso poderoso, né? Eu acredito... a gente pode só erguer a mão, tá? A gente não precisa falar, claro, para não se alongar, mas quem já realmente, vamos dizer, leu uma coisa, né? Quem realmente já abriu e estudou esse verso, já teve uma experiência real com esse verso aqui? Alguém de vocês já teve? Amém. Eu já tive também. Porque às vezes até de pegar e ler todos os dias, e tu vê que realmente a palavra de Deus tem poder. E aqui eu vou ler... algumas frases também, né, para ficar na nossa mente, na nossa memória. O ano está acabando já. Que todos os dias do ano a gente possa lembrar disso, porque a gente vai passar por um momento difícil, todo mundo vai. Eu passei esse ano um momento bem difícil e sem reclamar também, não me queixei muito, mas algumas pessoas ficaram sabendo. Mas eu realmente senti que às vezes à noite ali eu acordava, ia para o sofá e chorava, e lia esse verso, e no outro dia, mesmo ruim, eu tinha que trabalhar. E assim, eu me emociono porque muitas vezes eu trabalhei assim, horrivelmente mal. Mas eu senti como Deus me ajudou. Então é justo que eu fale esse testemunho aqui. Realmente é Deus, foi Deus, porque por mim mesmo eu não conseguiria. Então, e o meu problema ali não foi a ansiedade, foi o estresse crônico, né? Mas daí Deus falou comigo ali e achei ajuda na palavra de Deus. Também precisei procurar médico, mas realmente, primeiramente, é Deus, né? A palavra de Deus tem poder. O fato de você saber que Deus sabe o que você precisa, já é um fator para a gente poder descansar, né? Se a gente está pedindo, mas aquela roupa, mas aquela comida, a gente tem que entender, eu também, com certeza todo mundo teria um testemunho para dar aqui, mas o tempo não pode ser um outro momento, que é importante dar testemunho também, né? De momentos que tu viu que Deus proveu na tua vida. Eu já contei vários testemunhos do meu trabalho lá na creche, de coisas, o quanto que Deus, ele, naquele momento, naquele dia, eu acordei e eu vi, meu Deus, essa pessoa bateu no portão aqui e eu não estou nem acreditando. Então, tem uma frase que eu gosto muito de até mandar para minhas amigas, elas falam, tá difícil, eu mando assim, Deus proverá. Eu acho também que essas duas palavrinhas aí a gente poderia enviar mais para as pessoas, porque eu acredito muito nisso. Deus proverá. Então, assim, primeira frase para a gente não esquecer, né? Deus sabe o que a gente precisa. E ele vai prover. E também aqui, outra dica, outra frase para a gente não esquecer. Vencemos a ansiedade quando a gente entende uma coisa. Enquanto a gente cuida das coisas de Deus, ele cuida das nossas. Porque no momento ali também que eu estava ali estressada e com as preocupações, igual eu me envolvia, não deixava de estar ali com os jovens, ouvindo as programações, ouvindo na igreja, mesmo desanimada, e eu via que realmente é verdade isso aqui. Enquanto eu vou me envolvendo, eu acabo nem pensando naquilo ali, me envolvo com bastante coisa, e aquilo ali passa. Eu não fico ali, só ali na minha cama pensando, é horrível isso. Então, a gente tem que também se envolver com as coisas de Deus, que Ele vai cuidar das nossas necessidades. Só que, como eu falei, a gente tem que aprender a confiar em Deus de verdade. Acredito que a gente não sabe confiar de verdade ainda.
Uma coisa também que a própria Bíblia fala, acho que é lá, eu não notei aqui, mas se alguém me corrige, acho que é em Mateus 25, que fala da ansiedade também ali, né? Que fala ali, viver um dia de cada vez. Isso é um segredinho também importante. Mas semana que vem, às vezes eu brinco com as pessoas, não, calma aí, hoje que dia é hoje? Hoje é domingo, dia 28, a gente venceu hoje, vamos deixar amanhã, Deus mesmo fala, né? Cada dia o seu próprio mal. Isso também é importante a gente não esquecer. Viver um dia de cada vez. Eu não sei se algum de vocês aqui já escutou aquela música Eu Sou Teu Pai. Alguém já escutou aqui essa música? Que é uma música bem... Eu não sei quem canta essa música. Eu vou falar um pedacinho dela aqui, ó. Que, se vocês puderem, essa semana, escutem essa música. Eu não vou colocá-la aqui. Mas a letra dela, se você ficar quietinho na sua casa, ali no seu quarto, e escutar, você vai ver que essa música é emocionante. Muitas vezes também escutei ela para me ajudar muito contra o estresse, que a ansiedade até que não é meu problema, graças a Deus. Eu sou teu pai, é o nome do louvor. Sou teu pai, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade, eu sou teu pai. Então, assim, ó, Deus está falando ali na música, né? A gente tem um pai. Né? E às vezes eu acho que tem pessoas que estão no momento do desespero e esquecem às vezes de... Parece que muitos procuram refúgio em drogas, em bebida ou lá. Vamos lá, amiga, em tal lugar. Mas muitos esquecem de orar e de buscar Deus. Eu não vou passar o videozinho ali, não mandei para o Douglas, mas não sei também se alguém viu, se foi só eu que vi. Um videozinho que saiu numa reportagem de um menininho que se afogou na piscina. E daí todo mundo ali desesperado, acho que chamaram o socorro veio ali. E teve um adolescente, irmão dele. Alguém viu essa reportagem? Que ele se ajoelhou, acho que ali nas pedras. Gente, assim, ó, eu me emocionei muito com aquilo ali. Eu até postei aquilo ali. Porque só o menininho lembrou de fazer aquilo ali. E às vezes a gente é assim, né? A gente esquece às vezes, e é nas simples coisas do dia a dia. Não é só, e ali foi... E se vocês continuarem, vocês vão ver que o menino ficou sem sequela. Né? Ele poderia ter, nossa, meu Deus, morrido, ele ia ficar com sequelas, mas nem o médico soube explicar. Né? Então, que a gente possa, desde agora, não ano que vem, desde agora, o ano que vem, lembrar de orar, e realmente a oração é importante, a oração tem poder, e cada oportunidade que a gente tem que estar orando, pelas pessoas, por nós mesmos. Né? E para encerrar aqui, ó, existe uma verdade que quebra o ciclo da preocupação. E ela vem direto da boca de Jesus, que está na palavra dele. Isso quebra o ciclo de eu me preocupar, e às vezes eu me preocupo tanto com coisas que não estão no meu controle. Eu não vou poder resolver. E uma dica também, que para mim me curar também um pouco, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Muitas vezes até a questão da ansiedade, até a alimentação, não vou entrar nesse caso, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, e a gente vai se curar com Deus e fazer a nossa parte. E quebrando o ciclo ali da preocupação, como eu falei, o próprio Jesus falou essa frase. Né? E alguém também que puder achar ali, pode ler em voz alta, porque esse verso é bem importante também e maravilhoso. É Mateus 6,33. Alguns até já conhecem de cor. Olha o que Jesus falou ali, né? A gente lê aquilo ali, fica, né? A gente tem que se impactar com a Bíblia. Sempre, nossa, tudo que a gente precisa, Deus vai nos dar. E com certeza, assim, ó, o ano está acabando e, como eu falei, todo mundo vai passar por algum problema. Porque a gente vive num mundo de pecado. Mas só o fato de a gente pensar assim, ó, 365 dias do ano, que Deus não deixou faltar comida na nossa mesa. E eu digo, a gente tem o café da manhã, a gente tem o almoço, né? A gratidão também já ajuda muito na cura da ansiedade e das preocupações. A gente fica pensando coisas que às vezes nem vão acontecer e, como eu falei, estão fora do nosso controle. Então, assim, ó, eu vou fazer uma oração aqui, podem ficar como vocês estão, para Deus ajudar a gente, assim, ó, a vencer isso é o inimigo, a ansiedade, o estresse, a depressão, com Deus, né? E não esquecer essas palavras que fiquem na nossa mente todos os dias do ano. Né, não temer, Deus vai nos ajudar. E tudo que a gente leu aqui na palavra que realmente exerça poder na nossa vida. Daí, logo mais da oração, a Madi também vai passar a mensagem dela ali. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Ela tem poder realmente para nos curar. E a gente está vendo que esse mundo está de mal a pior.
tanta coisa ruim, coisa triste acontecendo com as pessoas, Senhor. Nos ajuda, por favor, a vencer a ansiedade, a depressão, o estresse, através do estudo da Tua Palavra, através de muita oração, porque o Senhor fala também na Tua Palavra. Muita oração, muito poder. Que a gente possa renovar e ter mais o desejo de estar aqui na igreja, juntos, unidos, Te buscando, para que quando Jesus voltar, a gente possa ir morar contigo, Senhor. Nos ajuda, por favor. Continua aqui também agora na mensagem da Madi. Em nome de Jesus, amém. Boa noite. Eu não sou desse país. Eu, na verdade, não falo bem o português. Mas a Gabi me convidou a falar um pouquinho sobre um tema. Eu falo a Deus que me toque com o Espírito Santo para que todos vocês possam compreender todo o que eu vou falar. Que o Espírito Santo esteja em vocês e possam compreender o que eu vou falar. Meu tema é a soberba. Vocês sabem o que é a soberba? Todos vocês sabem o que é uma soberba. A soberba. Mas aqui eu vou explicar com definição o que é a soberba. Vou ler. A soberba é uma atitude de orgulho excessivo, na qual uma pessoa se considera superior aos outros, despreza suas opiniões ou méritos e confia de forma desmedida em si mesma. O que acontece? A soberba, ela não tem que ver com o orgulho. Sim, ela é muito perto do orgulho. O orgulho é quando você faz uma coisa que você se impressiona com você, né? Eu estou orgulhoso de mim. Mas a soberbia é você entrar em uma atitude de eu sou o melhor, eu sou todo o bom, todas as minhas opiniões são boas. Se vocês falam, eu não escuto porque eu tenho a razão. Isso é a soberbia. O que acontece com as pessoas que estão na rua e eles não conhecem ao Senhor? Você fala para eles: oi, boa tarde, eu venho falar de Jesus. Eu não preciso de nada disso. Eu não preciso, eu sou uma boa pessoa. Eu não hago nada errado. Isso é a soberbia. La que impide que a pessoa conozca a Deus. La que impide que Deus viva e more no coração dela. Isso é a soberbia. O que acontece? Porque a soberbia é o pecado capital mais grave de todos os pecados. Porque a soberbia foi principalmente a causante da caída de Satanás. Primeiro, vamos a ir a uma parte da Bíblia. Van a abrir em Provérbios 16, 18. Que alguém leia para nós. Isso. Quais são as características da soberbia? Achar-se superior aos outros, desprezar ou menosprezar os demais, não aceitar correção, buscar glória pessoal e falta de humildade e dependência de Deus. O que acontece? Na igreja também há pessoas soberbias, né? Todos somos pecadores, todos temos erros. E mesmo que queramos ou não queramos, a vezes a soberbia está aqui, né? Em ocasiões. Mas o que acontece? Quando você é cristão, quando você sabe de Deus, quando você sigue a Deus, e a soberbia entra pouco a pouco em seu coração, isso vai alejar a você de Deus. Por quê? Porque você vai achar que você vai poder fazer tudo sozinho, que você não precisa de Deus. Se você precisa fazer algum trabalho, eu posso porque eu já estudei. Eu posso porque eu sei que esse é o tema. Eu sei, eu não preciso de estudar, eu não preciso de Deus. Porque eu sei, a soberbia é a que impede que você reconozca seu erro. Se você erra com uma pessoa, você discutiu com um cara, discutiram os dois. Você não conhece seu erro, compreende? A soberbia faz que a pessoa não reconozca seus erros. Se você não reconhece que você teve um erro, você como vai falar para Deus? Deus me perdoa. Não pode, porque a soberbia vai impedir que seu coração fale para Deus: Deus me perdoa por lo que eu fiz. Por isso Deus fala, a Bíblia fala: Deus resiste aos soberbios e dá graça aos humildes, né? Deus resiste a toda pessoa soberbia. Por quê? Porque a pessoa soberbia acha que pode fazer todas as coisas sozinho. Não precisa de ninguém, não precisa de Deus, não precisa de nada. Compreende? Por que foi que Satanás caiu do céu? Porque ele se achou melhor que Deus. O que acontece com uma pessoa soberbia? Ela afeta
a ela mesma? Ela se afeta a ela mesma? Não, ela afeta a los demais a seu alrededor. Por quê? Porque ela se acha melhor. Eu sou bom, eu sou o melhor, mas as atitudes de uma pessoa soberbia, que tem soberbia no coração, não afeta a ela, não afeta, com certeza não, afeta a los demais a seu alrededor. Porque quando uma pessoa que ama a ela, vai tratar de corrigir e ela vai falar, não me fale nada, eu sei como sou, eu sou assim e ponto. Eu sou assim e chega, já, eu sou assim. Você não tem que falar nada para mim. Eu sou o melhor, eu sei que sou, eu valgo, compreende? A soberbia afeta a los demais alrededor da pessoa soberbia, não afeta a ela. Só afeta a los demais a seu alrededor que com amor tratam de transformar a ela. Agora, eu fiz um desenho, eu gosto de desenhos. Uma pessoa soberbia, como lo foi Satanás, ele se coloca uma coroa. Ele se coloca uma coroa e se sobressalta de las demais pessoas. Ah, eu sou melhor que todos vocês. Vocês não sabem nada, eu sei tudo. Compreende? Agora, o que acontece? Porque falo também da soberbia na igreja. Todos e cada um de vocês são pessoas casadas. Parabéns, glória a Deus que são casados. Mas, quando a soberbia entra no matrimônio, aí algo fatal. Por quê? Porque se a soberbia não está na mulher, está no homem. E se não está no homem, está na mulher. O que acontece quando a soberbia entra em um casal, em umas pessoas casadas? Eu tenho a razão, estão discutindo. Eu tenho a razão, ela está falando coisas que não sabe, ou ele tem a razão, o homem fala para ele mesmo, ela está falando bobada. O homem e a mulher igual. O que acontece com a soberbia no casamento? Aleja a eles de Deus. ¿Por qué? Porque cuando ellos tienen que tener comunión, porque ellos juraron amor, no solo para ellos dos, mas para Deus, y para representar o carácter de Deus com ellos. Compreende? Um casal representa o carácter e o amor de Deus. Se eles têm soberbia no coração, isso vai fazer que os dois se separem, que estén longe o uno do outro. Por quê? Porque a mulher se acha de eu, o homem se acha de eu. Compreende? Se cheia de ego. Isso faz a soberbia. É separação entre cada um de vocês e Deus. Por isso, o que acontece num casamento? Você tem que falar para Deus, tem que fazer reuniões entre os dois, homem e mulher, os dois casados, eles têm que falar para Deus, orar para Deus. Entre os dois, né? É algo que fazem os casados, eu acho. Os dois têm que falar para Deus, porque os dois representam uma só pessoa. Em um momento em que cada um de vocês decide unir sua vida com outra pessoa, vocês já são uma só pessoa para Deus e têm que estar unidos e não permitir que Satanás entre por meio da soberbia. Isso é algo muito comum que acontece nas parejas, é algo muito comum que acontece nos casamentos, mas tem que ter cuidado. Fiz outro desenho aqui. Se não é a mulher a que se acha a melhor, é o homem o que se acha o melhor. Então, o que acontece? Quando essa classe de situações acontecem, mesmo que seja casamento ou não seja casamento, vocês têm que orar a Deus, porque é algo muito grave. O primeiro pecado capital mais grave foi a soberbia. Foi a soberbia a causante de que Satanás foi expulsado do céu. Então, cada um de vocês, se acham que tem soberbia no coração com uma pessoa, ou com sua mulher, ou com seu homem, tem que falar para Deus e orar para Ele. Senhor, me tira este sentimento do coração, porque isto me vai alejar de Ti. A soberbia aleja a todos nós de Deus. Lo fala a Bíblia, não lo falo eu. Lo fala a Bíblia. A verdade está na Bíblia. Se vocês leem a Bíblia, vocês vão achar que é verdade. A soberbia aleja o ser humano de Deus, né? Então, agora vamos fazer uma pequena oração para fechar. Agora, podem ficar de joelhos. Amado Deus e Pai, Padre nosso que está no céu, Senhor, te pido nesta noite que fique no coração de cada uma das pessoas aqui, mesmo daqueles que não vieram à igreja hoje, mas que conhecem ao Senhor e trabalham e vivem para o Senhor, Senhor. Que cada um de nós, se temos um pouco de soberbia no coração, tira ela de aí. É complicado para nós porque somos seres egoístas, porque somos humanos que temos pecado, Senhor. Mas o Senhor pode todas as coisas neste mundo. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Então, te pedimos que, por favor, se há uma gota de soberbia no nosso coração, você la intercambie, la troque por humildade. Dá humildade a nosso coração para estar muito mais perto de Ti. Não permita a soberbia. Tira ela de nós. Em nome de Jesucristo. Amém.